Nos últimos anos, o ensino superior público e a ciência sofreram muito. O financiamento do ensino e da pesquisa e das bolsas de estudo caiu muito. Além disso, o Ministério da Educação sofreu enorme descontinuidade administrativa e de políticas educacionais. O Entrevista Brasil Tempo Presente vai se debruçar sobre essa questão. Como recuperar, como reconstruir a educação e a ciência no Brasil. Olá, eu sou Sérgio Abranches. Hoje eu vou conversar com a professora Denise Pires. A professora Denise Pires é atualmente secretária de Educação Superior do Ministério da Educação. Ela foi reitora da UFRJ, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Teve passagem muito importante por organizações intergovernamentais, multilaterais de ensino superior e pesquisa. Vamos tratar hoje sobre a reconstrução da ciência e da educação superior no Brasil. Professora Denise, muito obrigado por aceitar o convite para conversar comigo. Eu que agradeço, viu, Sérgio? É um prazer estar aqui. Então, professora Denise, eu queria começar com esse retrospecto de como que encontraram a educação e a ciência no Brasil agora, né? E para que a gente possa conversar sobre o futuro, os próximos passos, né? Muito obrigada pela pergunta, pela oportunidade de estar aqui hoje falando sobre esse setor da educação, educação superior, que é fundamental para o desenvolvimento do Brasil, para a reindustrialização do país, para que o Brasil possa efetivamente ser uma nação independente e soberana no futuro próximo. As instituições são instituições de Estado, as universidades. Essas instituições elas sofreram muitos ataques, foram muito desvalorizadas nos últimos tempos, tanto na concepção do que seria uma universidade, qual o papel da universidade ou das universidades, que é a formação superior, a formação de profissionais altamente qualificados, a produção de conhecimento, mas além da desqualificação, houve uma diminuição orçamentária. Então, a diminuição do orçamento para o funcionamento das universidades, assim como a redução no orçamento do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, foram muito devastadores para que o Brasil se desenvolva. O atual governo encontrou um cenário de diminuição orçamentária, né? O orçamento do Ministério da Educação ele é menos da metade do que há uma década atrás, e a educação superior se ampliou, tanto a pública quanto a privada. Portanto, o Ministério da Educação, nós temos vários problemas para serem resolvidos na educação básica, no ensino profissional e tecnológico e também na educação superior. O mesmo aconteceu no Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, mais um ministério fundamental para o desenvolvimento da nação, que nós vimos, infelizmente, o contingenciamento do Fundo Nacional do Desenvolvimento Científico e Tecnológico, um fundo criado entre as décadas de 60 e 70, quando a pós-graduação brasileira foi criada também, e é hoje um sucesso, projeta as nossas universidades internacionalmente, entre as melhores universidades do mundo, as universidades que fazem ensino, pesquisa e extensão, e que devem ser um sonho para os estudantes. Sem dúvida, esse é um sonho que nós não podemos perder. E como recuperar isso e, ao mesmo tempo, enfrentar o que me aflige muito é o fato de que o mundo muda muito. Nós estamos dentro de uma metamorfose global e que vai mudar todos os aspectos da nossa vida, e todas as universidades do mundo estão enfrentando esse desafio de se adaptar a esse mundo em turbulência, em evolução, né? Ao mesmo tempo, nós recebemos uma educação, uma ciência, uma tecnologia depauperadas, com uma desorganização institucional que a gente precisa recuperar. Qual o caminho? O caminho é mais investimento em ciência, tecnologia e educação, né? Então, a educação, essa educação transformadora, a educação de qualidade, ela depende de investimento e de muita seriedade. Nós estamos trabalhando com muita seriedade aqui no MEC para restabelecer os patamares daquela educação abandonada nos últimos anos como uma política de Estado, né, que é importante para o futuro da nossa nação. Infelizmente, houve um retrocesso
no Brasil, não porque ficamos parados, mas porque andamos para trás mesmo. Retiramos orçamento de áreas que são estratégicas para o desenvolvimento do país. Mas nós vamos resgatar tudo isso, não só através da recomposição orçamentária dessas instituições de Estado, instituições de ciência e tecnologia, dos institutos federais, das universidades públicas, recomposição dos cargos, né, dos cargos de servidores públicos, que são os professores, os servidores técnico-administrativos. Queremos ampliar as vagas no setor público, no setor de formação de conhecimento, porque nós não podemos deixar de pensar e identificar e agir no sentido de acompanhar o que está acontecendo no mundo. E, Denise, como é que a gente consegue, ao mesmo tempo que valoriza o sistema das instituições brasileiras, alimentar o intercâmbio de duas maneiras? Quer dizer, evitar a evasão de cérebros brasileiros, que aconteceu também por causa dessa crise da educação e da ciência, né? E também absorver conhecimento de fora para que essa globalização da ciência e do conhecimento funcione a nosso favor. O nosso país já, desde o início da pós-graduação, que em breve completará 60 anos, vejam, quero ressaltar que a pós-graduação ela não tem nem 60 anos. Nós somos muitas vezes comparados com instituições como Harvard, MIT, Oxford, Cambridge, mas nós somos universidades que já se projetam nos rankings internacionais, apesar de sermos muito mais jovens, subfinanciadas. Imagina se nós fôssemos financiados adequadamente. Então, desde o início da pós-graduação, desde o início dessas universidades de pesquisa, há forte interação das universidades com a ciência internacional. Nós temos instituições internacionais no Brasil. As universidades, na maior parte públicas, são instituições internacionais. Há forte intercâmbio entre cientistas, entre pesquisadores, mas nós realmente fazemos com que haja mais mobilidade dos nossos estudantes no sentido de ir para o exterior. Foi muito importante para a consolidação da ciência brasileira. Nesse momento, nós precisamos ampliar a vinda de estudantes estrangeiros para o nosso país. Nós temos o maior número de vagas nas instituições de ensino superior para a vinda de estudantes estrangeiros. Em breve, todos saberão que o programa PEC-G, que é Programa Estudante Convênio na graduação, oferta o maior número de vagas para estudantes estrangeiros virem fazer pelo menos uma parte dos seus cursos no Brasil. E um desafio para o Brasil, em todas as áreas, mas também na área da educação superior e na área da pesquisa, é a inovação, né? Como é que isso vai andar no MEC? Nas universidades públicas federais, e agora falando especificamente das federais, mas também em várias estaduais, muitas delas, não todas, já estão preparadas para inovação. A inovação depende da interação da universidade com empresas, o que acontece através de parques tecnológicos e no ambiente acadêmico, incubadoras de empresas, startups, empresas juniors, que inclusive são criadas pelos próprios estudantes, né, que atuam na área de empreendedorismo. Então, vou dar um exemplo, né, as estaduais paulistas, todas têm esse chamado ecossistema de inovação. Nas federais também há vários parques tecnológicos, empresas que interagem com as universidades através da Embrapi, uma organização social importante que tem incentivado muito, de maneira transversal, a interação de universidades, de grupos específicos das universidades com empresas. Vejam que é isso que eu chamo de ecossistema. Esse ecossistema ele tem que trabalhar de forma articulada e cada universidade, através da sua autonomia, tem descoberto esse caminho. Então, as universidades estão preparadas. Vou dar um exemplo que diz respeito à pandemia, que mostra como estamos preparados. Faltava álcool 70
nas farmácias brasileiras. As universidades produziram álcool 70. Outra inovação durante a pandemia. Nossas universidades fizeram inúmeros respiradores, baixo custo, para não precisarmos importar aqueles respiradores que estavam custando 5 vezes mais em dólar. Nossas universidades podiam ter passado essa tecnologia para uma empresa que inovasse, levasse esses respiradores que eram produtos de pesquisa para o mercado. Mas não havia, né, no Brasil, não há um setor industrial capaz de levar aquela inovação, aquela descoberta, produto da pesquisa da universidade, para a sociedade. Então, a inovação ela depende da empresa por isso, porque quem vai fazer escala, quem vai produzir aquele equipamento, como no caso do respirador, ou aquele produto como o álcool, não será a universidade. Quem vai levar ao mercado será o setor empresarial. Por isso, é muito importante que nós tenhamos consciência de que esses ecossistemas de inovação das universidades devem estar associados às empresas que podem e devem ser empresas nacionais. Por isso, as universidades, os institutos de pesquisa, são fundamentais para a reindustrialização do nosso país. Mas sem indústria, aqueles equipamentos que produzimos, aquele novo conhecimento gerado, ele se perde. E nós temos inúmeros. Um trem de levitação que se perdeu, a tecnologia de hidrogênio verde, de ônibus elétrico, que podia estar gerando muito mais emprego e renda para o Brasil, mas se perdeu e acabou sendo desenvolvido em outros países do mundo. Muitas vezes acontece isso. Conhecimento gerado num país acaba gerando riquezas para um outro país. Vou dar um outro exemplo fora da pandemia. A extração de petróleo de águas profundas. Não é possível que o Brasil tenha desenvolvido a tecnologia, porque foi o Brasil que desenvolveu a tecnologia de extração de petróleo de águas profundas, através das suas universidades, e hoje nós exportamos petróleo bruto, ao invés de exportarmos os produtos do refino do petróleo. Então, só para dar uma ideia de que nós continuamos ainda, porque não temos investimento suficiente em ciência e tecnologia e na educação, continuamos com nossas matérias-primas sendo exportadas, ao invés dos produtos que geram muito mais renda para o país, gerariam um aumento mais importante do produto interno bruto. É essa engrenagem que precisa funcionar no Brasil daqui por diante, é para isso que o atual governo está trabalhando, para que a tecnologia, para que o conhecimento gerado nas nossas instituições de pesquisa possa ser transferido para a sociedade. Muito bom. Infelizmente, o nosso tempo acabou, mas eu queria agradecer muito a sua presença. Foi muito bom discutir essas questões, ver que nós estamos no caminho de restabelecer o sistema na sua plena potencialidade e, além disso, investir mais nos fluxos de inovação de ciência e tecnologia da Universidade de Excelência para o mercado. Muito obrigado, professora. Eu que agradeço, foi um prazer enorme. E essa entrevista está disponível a partir de agora no Globoplay.